até as 7 horas, utilizando aí o nosso... Ele tem hoje, em Brasília, ele é responsável, ele é diretor executivo da Frente Parlamentar do Agronegócio, uma das melhores, se não a melhor hoje, a que tem hoje mais força em Brasília, e ele vai fazer aí um bate-papo de mais ou menos uns 25, 30 minutos, depois a gente vai, na nossa sequência, abrir para as perguntas, e eu queria, antes de iniciar, passar uma mensagem, depois eu vou passar para o Castilho, depois a Marli também darem as boas-vindas. Nós estamos fazendo um levantamento das 131 empresas que estão conosco hoje. Nós já tivemos dados das 65 empresas, e depois, por amostragem, a gente extrapolou em relação às 131 que estão conosco, em relação ao faturamento do ano passado dessas empresas, e também do que essas empresas estão gerando hoje. Nós temos hoje 850 mil empregos diretos e mais de 207 bilhões de faturamento. Eu queria pedir encarecidamente para que todos aqueles que ainda não mandaram os dados, seria fundamental, porque esses números são importantes para a nossa frente parlamentar, do ponto de vista até de estratégia, quando nós nos apresentarmos, mostrar a representatividade do nosso instituto. Então, eu reitero para que vocês, quem não mandou ainda, por favor, que mande esses números. Então, Castilho, eu dou as boas-vindas aí para a turma, e depois eu vou passar para a Marli fazer algumas considerações sobre algumas regrinhas, e em seguida a gente já começa aí com o João Henrique. Bom, boa noite a todos. João, prazer estar com você. Sabe que o agrobusiness hoje é a máquina mais forte da economia brasileira, e a sua experiência vai ser fundamental para a gente. Hoje nós tivemos à tarde a alegria de ter um call bastante longo com o Salim Matar, e com o Paulo Ubel, e recebemos da parte deles um apoio total. Eles nos disseram que o nosso instituto está efetivamente e umbilicalmente associado ao trabalho que ele está fazendo e que outros estão fazendo, e ele vê uma enorme sinergia entre tudo que nós estamos trabalhando, dando esses primeiros passos. Então, recebo a todos aqui, estou muito satisfeito com o andamento do trabalho, e deixem aberto aqui para mais um dia de grande aprendizado. Muito bem, Castilho. Marli, vamos falar das regrinhas aqui do nosso debate, e aí, na sequência, você já passa a palavra para o nosso amigo João Henrique. Boa noite a todos. Boa noite, João. Muito obrigada por estar conosco. Uma honra poder discutir com você, aprender bastante. Queremos aprender muito com você hoje, para que a gente possa também ter a nossa frente parlamentar e fazer tão bem quanto vocês fizeram. Nós vamos começar, então, o debate e vamos colocar todos vocês no mudo. Depois, quando a gente começar realmente o debate, as perguntas, nós vamos abrindo para cada um que solicitar, tá bom? Então, eu peço para todos deixarem no mudo, não abrirem o microfone, para que a gente tenha uma qualidade melhor do som do João Henrique também. Ok? Muito obrigada. Vamos lá, João. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de colocar a experiência que a gente tem aí em relação não só à Frente Parlamentar da Agropecuária, mas também quanto à Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, no qual eu conheço o Nabil e o Cláudio e o Luiz, o Augusto, que fazem parte lá da Frente Parlamentar do Comércio, e também, como a gente fala, faz também um apoio à Frente Parlamentar dos Médicos. Para vocês entenderem, eu vou contar uma história, que é mais fácil de vocês entenderem conceitualmente o que é o trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária. A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela já existe desde 1995.
formalmente, mas era uma como qualquer outra que tem. Era um grupo de parlamentar que se juntaram e que individualmente faziam algumas ações individuais ou pontuais dentro do processo. Quando, em 2005, o setor agropecuário teve um problema, que foi o resultado da variação cambial, onde eles compraram produtos com preços muito caros, venderam muito barato, depois tiveram que recompor, você teve uma crise muito grande. E tiveram que procurar o governo federal para tentar ver alguma solução dentro do processo. E o governo do PT, ele fechou todas as portas. Então, nós tivemos uma dificuldade de comunicação com o governo. E nós tivemos que montar uma estratégia para poder ver como é que a gente conseguia alguma interlocução e ver como é que a gente poderia resolver os nossos problemas. E com isso, então, foi quando eu fui contratado para se montar, fazer um diagnóstico do problema e como é que nós poderíamos solucionar esse problema. E aí a gente fez algumas constatações, que é agora que eu vou tentar transportar por que a Frente Parlamentar da Agropecuária é do jeito que é hoje. A primeira coisa que nós constatamos é que, se a gente não poderia ir no executivo, a gente precisava arrumar uma outra forma de interlocução. E qual foi essa forma de interlocução? Foi através do legislativo. Por quê? Nesse momento, nós constatamos que, e quando lá na década de 90 nós decidimos quais são os sistemas políticos que nós gostaríamos, tá certo? A gente optou pelo presidencialismo. Mas só que nós esquecemos que a Constituição nossa é parlamentarista. Quem dá a última decisão do processo é o Congresso Nacional. Tá certo? Quem quebra o veto do presidente, quem faz o impeachment é o presidente, quem aprova o orçamento é o presidente é o Congresso, quem veta o veto do presidente é o presidente, quem nomeia os ministros do Supremo é o Congresso, quem pode derrubá-los é o Congresso, quem aprova o orçamento é o Congresso, quem aprova as contas é o Congresso. Então, o Congresso era o lugar que tinha o poder. Então, nós temos uma Constituição parlamentarista, nós temos um sistema presidencialista e a gente tem a monarquia, que são as castas, porque quando a gente queria conversar com o executivo, o que aconteceu? Nós nos deparamos com uma realidade que era o seguinte: as legislações, a maior parte da nossa legislação, ela foi feita em época de recessão. Então, ou ela é na época do Vargas, ou pós-Vargas, que tinha um reflexo disso, ou na época militar. E o que acontece com essas regras? Por nós sermos presidencialismo e presidencialistas de decisões rápidas, o que acontece? Esqueceu-se um pouquinho a democracia e o debate, porque as nossas leis, elas são feitas de que forma? Elas são feitas do seguinte: esta lei trata desse assunto conforme regulamento. Quem regulamenta? O segundo e terceiro escalão do executivo. E com a Constituição, o que aconteceu? Essas pessoas se colocaram em castas de empoderamento da decisão e se juntaram ao Ministério Público e criaram o ativismo do Judiciário, onde o Ministério Público respeita a lei e não as normas infralegais, e entram na Justiça questionando as normas infralegais e começaram a criar o ativismo e interpretar as leis e criar uma insegurança jurídica muito grande. E como é que a gente resolvia isso no setor agropecuário? A gente tinha uma visão ruim, o executivo não tratava da gente, e a gente era uma bancada pequena. Só para vocês terem ideia, a bancada ruralista, em 2006, eram de 13 deputados, que realmente tinha a atividade dentro do Congresso Nacional. O que a gente fez? A primeira coisa que a gente entendeu é que a gente precisava nos fortalecer dentro do Congresso Nacional, tá certo? Dentro desse diagnóstico. E como é que você se fortalece dentro do Congresso Nacional? O que acontece? O primeiro diagnóstico que a gente fez, que a gente quer resolver as coisas entre quatro paredes. E quando a gente vai para dentro do Congresso Nacional, a gente vai para um mercado aberto. Segundo ponto, a gente constatou que no Congresso Nacional a gente não ia impor a nossa
vontade, a gente teria que fazer um debate com a sociedade através do parlamentar. A gente teria que juntar as minorias para formar uma maioria a nosso favor dentro desse contexto. Então, o que acontece quando a gente começa a fazer esse processo? Qual foi o diagnóstico? O povo brasileiro hoje, ele olha, ele levanta o problema e quer que os outros solucionem. O que acontece dentro dessa situação? Quando a gente chegou dentro do Congresso Nacional, quem é que construía os argumentos, os projetos de lei e quem conduzia esse processo? O Executivo. Quem manda projeto de lei? Todo mundo quer medida provisória. Por quê? Entra em vigor e decidiu o processo. Quem tem o conteúdo, quem exige qual é a regra, como é que vai fazer o projeto de lei? Tá certo? Ou é o pessoal do Executivo, ou são os assessores legislativos do Congresso Nacional, é o servidor público dentro disso. Então, quem gerava conteúdo era o Executivo ou o funcionário público. Tá certo? Então, o primeiro diagnóstico que a gente fez foi esse processo. E como é que a gente contorna essa situação? A gente precisava entender como é que a gente utilizar o parlamentar para esse trabalho. Como é que você usa o parlamentar para isso? Tá certo? Antes de falar nisso, eu estou falando, quando a gente começou a fazer esse trabalho, tá certo? Lá atrás, a gente fez um levantamento onde nós tínhamos 800 e poucas matérias tratando dentro do Congresso Nacional sobre a agropecuária. 90% disso era contrário. Era só criando dificuldade, aumentando imposto, criando problemas para a gente. Então, quer dizer, o trabalho que a gente tinha que fazer era muito mais reativo do que proativo na solução dos problemas. Tá certo? Então, o que acontece? O que nós fizemos? Olhamos, então, como é que nós vamos fazer esse trabalho dentro do Congresso com os parlamentares? A primeira coisa que a gente entendeu é que os parlamentares, que a grande interlocução para a gente ocupar espaço dentro dos parlamentares tinha que ser através de parlamentar. Que toda vez que eu, produtor rural, ia colocar um problema para outro parlamentar que não era do setor, ou para a sociedade, as pessoas olhavam para mim assim, você tem um interesse econômico, você está querendo resolver um problema seu, tá certo? Então, o que nós entendemos naquele momento para poder fazer qualquer proposta? Que a gente precisava olhar para o parlamentar, que aquilo tinha que ser o interesse dele. Qual é o interesse do parlamentar? Voto, prestação de serviço para a sociedade brasileira. O que então a gente aprendeu? Que aquele problema que nós tínhamos, tá certo, do setor agropecuário, ele tinha que ser um problema da sociedade. E quem teria que colocar para a sociedade o problema era o parlamentar, que ele é o interlocutor natural desse processo. Então, a gente criou o conceito para esses parlamentares e para o setor, que é o seguinte, nós temos que politizar os nossos temas. E como é que a gente politiza esse sistema? Eu, ao invés de falar que eu vou resolver um problema do setor econômico, eu coloco que eu vou resolver um problema da sociedade. E quem vai falar isso é o parlamentar. Outra coisa, quando eu vou conversar e negociar com um parlamentar, o parlamentar acha que eu vou ficar devendo um favor para ele. E quando o parlamentar vai falar sobre um problema que vai resolver um problema da sociedade para outro parlamentar, o que o parlamentar fica devendo? Um voto. O outro parlamentar que ele pediu o voto vai ter o direito de pedir esse voto. Uma outra coisa que a gente constatou dentro desse processo é que parlamentar nenhum tem condição de saber, no mesmo dia de votação, por exemplo, eu vou colocar, outro dia eles tiveram que votar no mesmo dia a questão do Banco Central, tá certo? E a questão da regularização fundiária. Qual é o parlamentar que tem capacidade de saber qual o impacto disso para a sociedade ou para os seus representados em relação a cada um desses problemas? Nenhum deles, porque eles também não têm paciência para fazer isso, para estudar, eles não têm... O que eles sabem é fazer articulação em política, é como manter o voto lá na frente, tá certo? E outra coisa, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, qual é a diferença do voto de um deputado semi-analfabeto e de um deputado
que tem 10 mestrados? Nada, vale o mesmo valor. Qual é a diferença deles? É a forma como eles vão expressar para os seus eleitores o que ele está fazendo e o que ele está votando. Então, a partir desse momento, eu vou usar um termo forte aqui, mas a gente passou a constatar que, na realidade, a gente precisava utilizar o parlamentar como um instrumento de trabalho, tá certo? O parlamentar nada mais é do que uma ferramenta de trabalho dentro desse processo. E eu vou fazer uma comparação complicada aqui, mas eu vou fazer o seguinte, quando você olha para a atividade parlamentar e uma frente parlamentar, vocês têm que olhar que é o seguinte, eu comprei um celular, tá certo? Mas se eu não coloquei um aplicativo nele, tá certo? Ele não pode fazer nada. Mas se eu não colocar o conteúdo nele e a pergunta correta, ele também não vai fazer. Então, o parlamentar é exatamente isso. O que eu preciso dele? Eu preciso levar para ele a minha demanda, que é o meu aplicativo, e o conteúdo para ele fazer o debate. E esse debate ele vai fazer com quem? Ele vai fazer com os outros parlamentares e com a sociedade. Tá? E isso foi uma experiência muito interessante, que eu vou falar o seguinte, e esse debate com a sociedade, ele dá resultado. Vou dar exemplo prático para vocês. Nas eleições de 2010, 100% da questão eleitoral teve um questionamento sobre o Código Florestal. Tá certo? Em 2014, 0. Em 2010, teve algum questionamento sobre a questão indígena? 0. E na eleição de 2014, 80% dos debates para a presidência da República teve o questionamento sobre a questão indígena. De onde saiu esse assunto e como saiu? Esse saiu dos debates dos parlamentares. Era contra a imprensa, era contra todo esse processo. Os parlamentares, eles são um grande meio de comunicação, porque ele precisa prestar serviço para a sociedade. E quando a gente leva conhecimento para eles de uma forma organizada, eles vão prestar serviço para a sociedade. Como? Divulgando esse trabalho, divulgando esse conceito dessa proposta. Então é o seguinte, diante desses conceitos que eu estou colocando para você, da importância, qual é o papel do Congresso Nacional, do Parlamento, e a questão da ferramenta de trabalho, que são os parlamentares, o que precisa realmente para fazer isso funcionar? Primeiro, precisa de 3 conceitos básicos para uma frente parlamentar funcionar. O primeiro é ter objetividade. Quais são as propostas? Eu preciso ser proativo. Eu preciso ocupar o espaço que os outros ocupam, porque nós não ocupamos. Cadê as nossas propostas de solução concretas dentro do Congresso Nacional? Só para você ter uma ideia, hoje, a frente parlamentar, o setor agropecuário, tá certo? 90% das propostas dentro do Congresso Nacional são feitas por nós, tá certo? Quais são as nossas propostas? São nós que colocamos, é nós que provocamos a discussão, seja ela na questão ambiental, seja ela na questão fundiária, seja ela na questão do trabalho escravo, seja ela na questão dos defensivos agrícolas. Nós temos a proposta concreta do que a gente quer. Eles que têm que debater dentro desse processo. E toda a nossa discussão ela é técnica, operacional, números. E que quem vai criticar vai ter que dar esses números contrários dentro desse processo. Então, com isso, o que acontece? A partir do momento que os nossos parlamentares conseguem colocar as propostas proativas, a gente sabe e todo mundo conhece qual é a posição desse grupo de parlamentares. E quando vão colocar qualquer assunto referente a isso, eles têm um para-raio, eles têm uma referência dentro do Congresso Nacional. Mas para ter isso tem que ter o conteúdo, tem que ter o objetivo, tem que ter a proposta na mão, não pode ser só o discurso. O segundo ponto, tá certo? Esse trabalho ele tem que ser uma rotina, tá certo? Eu tenho que atualizar os parlamentares com números, com impacto, tá certo? Eu tenho que ter a estratégia, cobrar a estratégia pontualmente dentro de uma rotina dentro desse processo. E o terceiro ponto, que é fundamental para que isso funcione de uma forma clara, a gente tem que ter persistência. Ter ansiedade de resolver os problemas para ontem no processo democrático
tá certo? É difícil, tá certo? A gente tem que ter uma perspectiva e estratégias de fazer o processo, de ocupar os espaços e ter um bom planejamento dentro dessa coisa para fazer isso. E para fazer isso e ter esse bom relacionamento com os parlamentares, nós temos que ter 3 grupos operacionais bem formados dentro desse processo. A gente tem que ter o apoio técnico de quem conhece, de quem possa construir as propostas, de quem vai dar os argumentos, de quem vai demonstrar os impactos que isso vai fazer para a economia, para a sociedade, para o cidadão que vai debater para que a gente possa fazer a maioria. Tem que ter um grupo de montagem de estratégia. Como é que a gente vai utilizar isso? Quais são as ferramentas? Quais são as oportunidades? Como é que nós vamos estruturar a conversa com os parlamentares? Quem vai identificar quem é contra, quem é a favor? Como é que a gente vai fazer o discurso correto disso? E o fundamental, que vai ser a busca de participação do parlamentar, para ele ter um compromisso com os temas, é como que a gente vai fazer esse debate com a sociedade. Como é que a gente vai comunicar, utilizar as redes sociais da sociedade para mostrar que o parlamentar ele está fazendo esse trabalho e prestando os serviços para a sociedade nos temas que nós levamos para ele. No debate com a sociedade, na construção da maioria do processo. Então é o seguinte, o conceito básico da frente parlamentar para que ela dê certo e possa fazer isso são esses, na essência. Eu vou usar uma palavra aqui, o Eduardo Cunha, uma vez, quando ele estava fazendo a campanha para presidente, ele foi fazer uma palestra no escritório da frente. E ele falou uma coisa super importante, que ele falou o seguinte: eu aprendi com a frente parlamentar da agropecuária a importância do Congresso na tomada de decisões, porque foi o primeiro projeto que se passou por iniciativa do Congresso, num grande tema dentro do Congresso Nacional nos últimos anos, foi o Código Florestal. O governo era contrário, mas os parlamentares começaram a falar de uma forma efetiva dentro desse processo, que o que aconteceu? Tá certo? O tema foi para frente, a sociedade se envolveu e conseguiu fazer esse debate, mesmo contrário ao executivo. Bem, a essência do que eu gostaria de falar para vocês é isso, do que é o trabalho. Não sei se eu consegui ser claro ou não dentro disso aí, dentro dos 20 minutos que o Nabil me passou aí para falar dentro desse processo. E fica aí à disposição de vocês para qualquer questionamento. Muito bom, João. Muito boa colocação dessa síntese que você fez. E eu queria aproveitar agora com os nossos empresários para encaminhar aí algumas perguntas. Eu quero começar com Cláudio Cons. Claudinho, você que conhece bem o João, põe ele numa saia justa aí, vamos ver. Não só conheço, como a gente iniciou todo o trabalho da nossa frente parlamentar orientado aliás, querendo ser uma cópia daquilo que era um sucesso da agropecuária. Mas, João, eu senti isso muito na época que nós estávamos com a nossa UNEX, a nossa frente, é o seguinte: com a tua experiência, como é que foca? Com a tua experiência, quantas são efetivamente as prioridades? Porque o que a gente nota é o seguinte: começa a ter uma pluralidade de necessidade e a gente não consegue ver isso com bons resultados. Eu considero que nós tivemos muita sorte, né? Porque logo que montou tudo, o Rogério Marinho acabou sendo o nosso coordenador da frente parlamentar e ele foi um craque em todas essas coisas, virou até ministro agora, né? Então, essa escolha do parlamentar, e como é que estabelece prioridade? Olha, tem 3 prioridades que nós vamos resolver, e para um pouco, vamos tentar resolver essas prioridades. Como é que dá efetividade a esse trabalho? Bem, a primeira coisa que eu acho a gente tem uma questão de oportunidade, tá certo? Mais uma vez, e eu vou fazer uma questão seguinte: eu vou usar o Rogério Marinho.
Antes do Rogério Marinho ser da Frente Parlamentar da Agropecuária, qual era a expressão dele? E ele era uma pessoa do alto clero? Não. Vou te fazer uma outra pergunta. O primeiro presidente da frente chamava Manuel Júnior. Era o braço direito do Eduardo Cunha, era do alto clero. Ele fez alguma coisa para o setor? Não. A primeira coisa que eu estou colocando para você é uma questão de estratégia. Tá certo? Então é o seguinte, nós temos que dar espaço para quem precisa de espaço. E essas estratégias é que a gente precisa começar a conversar e montar. Então, essas são as questões de oportunidade. Parlamentar para tocar o assunto tem muito, desde que a gente saiba mostrar para ele que ele possa ocupar espaço e ter a oportunidade de apresentar negociações e apresentar resultados para a sociedade. Tudo isso é uma questão de estratégia da frente. Quando você vai montar uma frente, você tem que imaginar que dentro do Congresso hoje, nós temos 28 partidos atuantes, tá certo? E você vai ter que buscar representatividade e interlocução com todos eles. Porque eu não coloquei aqui, mas o grande problema hoje é que nem o partido político, tá certo? Nem o Congresso, eles estão preocupados com conteúdo, eles estão preocupados com articulação política. E que a gente tem que criar o conteúdo e levar para esses parlamentares. E esses nossos parlamentares, eles têm que ser um interlocutor de conteúdo dentro dos partidos. Então, esta estratégia de como organizar vai ser uma forma que a gente vai utilizar. Todo mundo aqui é amigo de um político ou outro, seja do alto ou do baixo clero. E a gente vai ter que começar qualquer trabalho com essas relações de amizade e de aproximação para iniciar um trabalho para ficar grande. É o que eu falei. A Frente Parlamentar da Agropecuária começou com 13. Hoje a gente tem um grupo de mais de 90 que vota consolidado dentro desse processo. A questão de conteúdo, tá certo? De quantas matérias, eu acho que não tem limite. O que tem é o seguinte, você tem que imaginar que a gente tem um grupo de parlamentares que querem ser ou o autor de uma proposta ou o relator para apresentar isso. Vai depender da nossa capacidade de articulação e principalmente de geração de conteúdo e de fazer esse debate com a sociedade. Para mim, não tem quantidade, tem necessidade e urgência do que a gente precisa fazer na velocidade que tem. E é sempre bom ter mais de uma ou duas, porque vai depender da oportunidade. Se uma não dá certo, a gente toca a outra. E a gente tem que ter sempre uma questão de debate para tentar mostrar os parlamentares em evidência. Obrigado, João. O Mário, faz a tua pergunta, por favor. Libera o teu microfone, Mário. Oi, boa noite. Boa noite. Primeiramente, João, parabéns, né, por todo o trabalho. Eu quero sobre a PL 2963. Como é que está essa situação? Isso aí acho que é uma coisa que preocupa um pouco, né? Se ela for adiante, com relação até o que está acontecendo aí com... O 2963, o que é? O 2963 é sobre a compra, a possibilidade de empresas ou pessoas físicas estrangeiras terem posse total de terras no Brasil, né? Olha só, esse tema, vamos lá, só uma coisa. Ele é mal discutido pela sociedade, tá? Esse projeto ele não trata desse assunto. Ele trata sobre a interpretação do conceito de empresa brasileira com capital estrangeiro. Ah, perfeito. Tá legal? Então é o seguinte, qualquer estrangeiro que for fazer propriedade no Brasil, ele tem que ter autorização do Conselho Nacional acima de 2.500 hectares. O que ocorre na lei, o que ela está querendo corrigir na lei é o seguinte, existe uma interpretação da Advocacia Geral da União sobre esse conceito. Tá certo? Então é o seguinte, porque até 2011, no Brasil, eu vou te dar um exemplo. A Volkswagen do Brasil pode comprar uma cidade inteira, mas se ela for comprar uma chácara, ela não pode. Tá certo? Por que essa diferença? Essa é a discussão. Por que esse preconceito? Tá certo? Esse é um projeto de lei que ele está na pauta de prioridade. Ele já está... Tem dois projetos. Tem um na Câmara, que está em regime de urgência, já aprovado para ser votado, e existe o trabalho do senador Irajá Abreu
no Senado, que também já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça para ser votado. Mas lá não é terra para estrangeiro, é o conceito, tá certo, de empresa brasileira com capital estrangeiro que está sendo discutido. Se a empresa brasileira ela é brasileira ou ela não é brasileira. Se ela vai respeitar a legislação brasileira ou não. Mas está na pauta das duas casas para ser votado. E já existe. Obrigado. E o grande problema que existia nisso era com os militares dentro do Palácio. E isso também já foi contornado, já existe um acordo. Muito obrigado. Eu vou pedir para a Marli fazer a pergunta dela, depois o Luiz Augusto. Marli. João, na verdade, eu tenho duas perguntas. Vou começar com a questão de custo, né? A gente sabe como é difícil político, e a gente já passou muitas dificuldades aí com a questão de corrupção. Como contornar? Como é que vocês fazem para contornar? Porque quando a gente pede, né, um favor, digamos assim, você disse que eles dão um voto, aí eles ficam devendo o voto, pedem o voto para o amigo, e aí ficam devendo um voto também. Mas e os pedidos de ajuda financeira para as campanhas, ou mesmo para sustentar a sua própria família? Chega a ter isso? Como é que vocês fazem para contornar? Vamos lá. Aqui a gente não... É o seguinte, a gente aqui criou... Vou contar uma história, é o seguinte, quando eu comecei a dar essa consultoria, quem dava consultoria era a minha empresa, tá certo? E como a gente começou a perturbar muito o PT, porque a gente pediu uma audiência para o terceiro escalão, e eles não davam audiência para a gente convocava o ministro para discutir um assunto do terceiro escalão. E a gente começou a montar essas estratégias de criar fatos políticos contra o governo. E eles descobriram que quem fazia isso para a frente era a minha pessoa. E eles descobriram que eu fazia reuniões sistemáticas com os parlamentares. Na verdade, eu faço até hoje um almoço toda terça-feira. E eles entraram com uma ação contra a minha pessoa de tráfico de influência. Para isso, então, a gente criou o Instituto. E no Instituto a gente criou algumas regras básicas. Por que o Instituto? O Instituto porque é o seguinte, a gente colocou que no Instituto só pode ser associado entidades sem fins lucrativos. Então, nós fazemos só interesses transversais, não tem interesse individual. Tá certo? Segundo, a gente proibiu que o Instituto, tá certo, pudesse fazer qualquer repasse para a campanha, onde ele tem uma parceria técnica com a frente parlamentar de geração de conteúdo e de estratégias. Tá certo? E a grande parceria para que a gente não tenha que dar dinheiro para a campanha, a gente faz o debate com a sociedade. Então, nós gastamos muito dinheiro com a comunicação dos parlamentares durante o mandato dele. Então, é o seguinte, ele fez o discurso, a gente impulsiona, a gente discute, a gente faz live, a gente faz uma forma de que ele tenha visibilidade. Isso é muito importante, porque hoje, o que esses parlamentares estão querendo é o seguinte, primeiro, saber que o nome dele está na mídia, para saber que eles são candidatos e que eles têm. Segundo, que eles têm resultados positivos, que eles possam mostrar para a sociedade quem faz. Então, a grande parceria que a gente tem com esses deputados é exatamente dessa forma. Depois, na época da campanha, ele não está... E outra coisa, ele não está pedindo para cada um de vocês, ele está pedindo para o Instituto não banca nada. Então, as pessoas do Instituto eles vão ter que procurar individualmente dentro dessa relação. Mas o conteúdo e a informação das estratégias é feita pelo Instituto. Então, a gente não tem essa pressão dentro desse processo. A gente viveu isso agora, dentro dessas eleições, e que você vê parlamentar assim, pô, eu não vou mais aí, tá certo? Daqui 2 meses, olha que ele precisar de uma pauta, que ele precisar de uma relatoria, porque é o seguinte, vocês precisam imaginar que o trabalho que nós fazemos de estratégia é dar visibilidade ao parlamentar. Como é que você dá visibilidade ao parlamentar? Dando um projeto de lei para ele apresentar ou ele sendo relator. Quem monitora isso e pode avisar para ele que ele pode pedir uma relatoria? Quem pode avisar para ele que a gente tem um projeto que é bom para isso? Tá certo? Quem pode preparar ele para que ele possa fazer um debate dentro de qualquer um dos assuntos que estão na nossa pauta?
é o Instituto, é esse grupo de apoio que é feito para a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, a gente não trabalha com isso e que não tem compliance. Só para você ter ideia, o Instituto da Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente já teve aqui dentro o Ministério Público 2 vezes para tentar encher o saco e não tem problema nenhum dentro desse processo, porque isso foi feito todo dentro de uma forma de compliance e que tem uma... Porque é o seguinte, a Frente Parlamentar da Agropecuária é um instrumento constitucional. A Constituição fala que você pode fazer blocos parlamentares. E o regulamento do Congresso fala que você pode fazer partidários ou por assuntos. E eles são registrados na mesa do Congresso. Então, a partir do momento que eles são registrados, eles são um órgão do Congresso. Você pode fazer um convênio com eles de apoio técnico e operacional dentro desse processo legalmente. Parece fácil, né? Parece, mas deve ter levado um tempo para vocês conseguirem. Então, uma outra coisa, João, eu não quero ficar dominando aqui o tempo, não. Você disse que 3 pontos são importantíssimos para a frente parlamentar: a objetividade, persistência, e eu deixei o do meio, né, de propósito, para a questão do conteúdo, né? O segundo que você falou, a rotina de conteúdo e cobrar essa estratégia. Você precisa de muita gente para isso? Como é que você escolhe? Você pinça alguns parlamentares e vai colocando esse conteúdo? Claro que você pega essa objetividade dos projetos e dos temas que vocês precisam, né, colocar em discussão, mas qual o tamanho dessa equipe para poder ver tudo isso e gerar esse conteúdo? Olha só, ela vai depender do tamanho da demanda e do objetivo que a gente deseja dentro desse processo. Tá legal? A frente parlamentar, só para você ter ideia, ela começou pequenininha. A gente começou, na realidade, era um escritório. Para você ter uma ideia, as primeiras reuniões da frente parlamentar da agropecuária eram feitas numa padaria. Tá certo? A gente se reunia para tomar café da manhã numa padaria. Tá certo? Então é o seguinte, vai depender do tamanho do esforço que vocês desejam dentro desse processo. Hoje, o que é caro, tá certo? Na minha opinião, e que é necessário, é como montar uma estratégia de comunicação nas redes sociais. Tá certo? E isso, para mim, é o mais importante, porque é a grande reciprocidade que nós temos que estar com os parlamentares. Porque é o seguinte, a partir do momento que a gente tiver que dar condições para ele fazer o debate com a sociedade, e a gente fazer o debate deles através das redes sociais dele, ele prestando serviço para a sociedade, na qual ele está prestando serviço para nós, porque ele está debatendo os nossos temas, tá certo? Esse, para mim, é o grande custo dentro desse processo. O outro custo é organizar reuniões. Você vai ter, a única forma de você convencer eles é você sistematizar alguma forma de colocar a pauta para eles e de uma forma contínua, porque parlamentar não lê, tá certo? Eu brinco muito que a gente tem uma plataforma aqui que a mesma frase você tem que contar ela de 4 formas diferentes. Primeiro, para quem está financiando, tá certo? Segundo, para convencer o parlamentar que aquilo tem discurso político. Terceiro, para a gente conversar com os formadores de opinião de uma forma geral. E a 4ª forma é como o parlamentar vai falar isso para a sociedade, mostrando o serviço que ele está fazendo para a sociedade. Então, a mesma frase, você vai ter que contar ela de 4 formas diferentes. Sem dúvida. Isso, para mim, é a parte mais cara. O resto é estruturação. O que eu falo para você é o seguinte, se eu pegar todas as entidades que nós temos e começar a formar a força, dá para ser colaborativo dentro desse processo. O importante é ter uma inteligência muito bem montada, né? Porque você forma o conteúdo para dar visibilidade. Então, são 2 coisas realmente caras e com uma inteligência com essa necessidade, né? Eu acredito que dentro do Instituto, dentro de uma organização, para fazer o apoio dentro do Congresso, hoje é fundamental 2 coisas. Tá certo? É fixo, tendo referência. Tá certo? A parte de estratégia e a parte de comunicação. O conteúdo, ele pode ser em função da demanda e do processo que pode se fazer dentro disso aí. Muito bom, João. O Luiz, sua vez. Liga o teu microfone, Luiz Augusto. Por tudo que a gente tem
ouvido aí, eu gostaria da seguinte dúvida minha. Qual a influência decisões acordadas entre partidos políticos, governo e sociedade? A vaidade aí impera para um dos três desses canais ou há um consenso? Tem que haver um consenso ou não? Olha só, tem que ter um consenso, tá certo? O grande problema é o seguinte: quando eu vou dar o exemplo da Frente Parlamentar da Agropecuária e posso dar o exemplo da Frente Parlamentar do Comércio na questão da reforma trabalhista, tá certo? O que acontece? O parlamentar, que é o instrumento e quem tem o voto, a primeira coisa que ele tem que olhar é como é que ele está olhando a população. Ele pode até ter o interesse econômico dele, mas ele, dentro de uma negociação, ele vai olhar a imagem dele. O segundo ponto que ele vai olhar é dentro do partido, porque hoje o principal financiador dele, quem vai dar as oportunidades para ele, é o partido e os líderes. Só que é o seguinte, como eu falei, tudo é uma questão de reciprocidade. Então, dentro do governo e dentro dos partidos políticos, eles vão me pedir as coisas, mas eu vou ter o espaço para colocar isso da reciprocidade. Quem não tem reciprocidade, quem não tem conteúdo, quem não tem coisa para colocar, fica sem espaço. Aqueles que têm vão sentar e negociar dentro desse processo. Tá certo? Hoje, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela tem força porque ela tem uma estrutura de comunicação com os parlamentares na geração de conteúdo. Então é o seguinte, toda a votação hoje que tem do setor agropecuário, certo? Ela recebe uma forma explicativa, índices, números, tá certo? Impacto para a sociedade, consequências desse processo. Então é o seguinte, ganhou-se referência nisso, porque é o grande contraditório que nós temos, tá certo? Qual outra frente tem uma capacidade de colocar esse nível de informação? Nenhuma. Outra coisa, a gente não é pelego. O que não é ser pelego? Eu não dependo de dinheiro do governo de forma nenhuma. Eu não tenho nenhuma contribuição oficial, nada disso. O dinheiro vem só da contribuição das entidades. Então, a gente tem uma independência muito grande de se manifestar dentro do processo. E, com isso, a gente ocupa espaço, porque a gente não tem medo de colocar o contraditório, nem do governo, nem de outras entidades dentro desse processo. Então, esta negociação é um jogo, tá certo? Que a gente precisa saber dentro dessa articulação. Tá certo? Se você perguntar para mim, tem regras? Não, tem oportunidades. Sim. João, pelo NEX, nós criamos uma frente parlamentar e nós criamos lá uma diretoria estabelecida por deputados e senadores. A frente parlamentar do agronegócio, ela tem um presidente fixo, que está há anos falando pelo setor, é isso? Não. Inclusive, eu estou saindo daqui, estou indo para um jantar, porque dia 1º agora tem eleição de novo. E o mandato lá é a cada 2 anos, tem um mandato para eleger um novo presidente da frente, uma nova diretoria. E então não tem mandato fixo, porque é o seguinte, olha só, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, a maior parte dos parlamentares que viram diretores da Frente Parlamentar da Agropecuária, eles ganham projeção, porque eles vão para dentro do partido com conteúdo, com proposta, onde eles vão ser o cara que vai virar referência em termos de um tema, onde os parlamentares vão olhar para ele e falar o seguinte, você é um articulador desse tema. E ele começa a crescer e ganhar respeito. E o que acontece? Esses parlamentares acabam ocupando espaço dentro dos partidos. E eles passam a mudar de patamar na relação. Então, por isso, a gente precisa mudar, senão as pessoas ficam dono e ficam só uma pessoa dentro desse processo. Então, você ter a rotatividade e dar a possibilidade para os mais parlamentares crescerem em cima do nosso tema dentro do Congresso é de fundamental importância. Isso é uma grande estratégia, por isso tem que ter rodízio. Eu vou falar uma coisa para você, um dos problemas da Frente Parlamentar do Comércio foi a escolha eu gosto muito dele, é meu amigo pessoal,
tá certo? Mas o Efraim, ele já tem a pauta própria dele, ele não precisa de espaço para nada. Então, a gente precisa de outros parlamentares para construir esse processo. E João, qual é o critério quando vocês vão estabelecer os deputados e senadores que vão fazer frente, participar dessa frente parlamentar? Quem escolhe isso é o Instituto, naturalmente. Não, a gente chama todo mundo, todos os parlamentares, seja de qualquer partido, e deixa tudo aberto, porque o que nós apresentamos para ele? Conteúdo, propostas, impactos do que a gente está propondo para a sociedade. Na realidade, qual vai ser a função do Instituto e que ele queira participar? Ele vai ganhar estratégias, visibilidade, conteúdo para se debater com a sociedade. Então, o papel do Instituto, na realidade, qual é? É gerar um debate, conteúdo para gerar um debate com a sociedade em busca de soluções de médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Já houve mais de uma chapa para disputar uma eleição para uma frente parlamentar, nesse caso? Hoje eu tenho 7 candidatos. Nós estamos sentando para fechar um acordo para ver o próximo, quem vai ser esse agora e o próximo das próximas eleições. Quando você fala 7 candidatos, é para a presidência da frente parlamentar? Da frente parlamentar. E o presidente é que escolhe depois quem vai... Não, é votação entre eles. A instituição é deles, olha só. A frente parlamentar são dos parlamentares. A gente, enquanto instituto que vai dar apoio para ele, a gente só dá a estrutura para que eles possam se reunir e decidir o processo. A decisão dos temas e a forma como eles vão tocar são eles. Nós vamos dar o apoio e os instrumentos para eles. Eles não são, a gente não tem nenhum contrato com eles. Nós temos um acordo de cumplicidade nos temas que nós vamos debater. Eu vou dar conteúdo e visibilidade para eles. Ele, em troca disso, vai dar o voto dele e o compromisso de buscar soluções para a sociedade. Muito interessante. Quem quer fazer uma pergunta? Aldo, Amushi, Trida, o pessoal que está aí nos assistindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podia fazer mais uma? Pode. Seguinte, João, a proliferação institucional das frentes parlamentares é consequência da qualidade do perfil dos deputados? Exemplificando um pouco, historicamente, se a gente volta a legislaturas anteriores, a qualidade, a qualificação de nossos deputados seguramente era melhor do que hoje. Pelo que você falou, às vezes eles tinham 10 diplomas e hoje em dia a gente tem muito aí, uma formação muito pobre, o que não traz riqueza nenhuma para debate. Então, será que essa proliferação é em função desse nível que, vamos dizer, regrediu um pouco? Eu tenho 31 anos que eu trabalho no Congresso Nacional, certo? E o que eu vou falar para você é o seguinte, a diferença da criação de tentativas de criação de frentes, porque hoje são 4 ou 5, no máximo 4 frentes que funcionam realmente dentro do Congresso Nacional. Tá certo? O grande problema que antigamente tinha é aquilo que eu estou falando para você. Quem construía o conteúdo e falava para os parlamentares no debate era o Executivo. Ninguém prestou atenção na qualidade dos nossos parlamentares. A gente só observava o alto clero. Então, você tinha uma visão deturpada do processo. O que está acontecendo agora é que os meios de comunicação e a visibilidade dos parlamentares como um todo, ela está melhorando, e todo mundo está buscando os seus espaços em relação a isso. Tá certo? Quanto às frentes, é aquilo que eu estou falando para você. A frente parlamentar, por temas, é um fortalecimento do processo democrático. Tá certo? Que eu estou levando para um debate com a sociedade no lugar correto. O parlamento se chama parlamento porque lá nós vamos falar, nós vamos debater, nós vamos construir maioria através de um convencimento daquilo que é possível pelo entendimento da sociedade através dos seus representantes. O grande problema é que ninguém leva conteúdo e não leva as suas posições. E aí os oportunistas levam esse processo para lá, que foi a esquerda que fez isso através dos sindicatos, e que a gente tem toda essa visão deturpada e que a gente precisa melhorar esses conceitos dentro do Congresso. Então, o que eu falo é o seguinte, frente que funciona, hoje você tem mais de 250 frentes no Congresso. Quantas funcionam realmente, efetivamente?
Quantas têm capacidade de gerar conteúdo e ter sistematização de um trabalho? Perfeito. Quantas, João? Hoje, 4. Que loucura, hein? Tá certo? Agora, João, quando a gente ouve muito que se a sociedade não se mobilizar, Brasília continua tomando decisão dentro do interesse dos deputados e tudo mais. Quando você fala em mobilização da sociedade, eu entendo que é um movimento democrático que você vai para a rua e defende, por exemplo, uma reestruturação, vou dar um exemplo do STF. Então, isso aí eu entendo como mobilização da sociedade que não está satisfeita com os privilégios que o Supremo Tribunal Federal, citando como exemplo. Qual é a diferença da mobilização da sociedade por intermédio do deputado e dessa mobilização, vamos dizer assim, presencial, de uma insatisfação que aconteceu no ano passado bastante aí, em relação ao Supremo, em relação a alguns deputados e principalmente também na Câmara e no Senado? Olha só, o que eu quero colocar para você em termos de mobilização da sociedade dentro do debate, a mobilização da sociedade em termos de debate. Eu acho que os parlamentares ele têm um papel fundamental de levar para a sociedade o debate. Ele vai levar ao conhecimento e o respaldo político para que a sociedade entenda e possa se manifestar as suas incertezas. Um debate como a questão do Supremo, os parlamentares hoje eles têm uma situação complicada, porque imagina assim, qual foi o deputado hoje, o sistema político que nós temos, tá certo? Qual o deputado que não tem caixa 2? Tá certo? Eu vou contar uma história para vocês aqui, muito engraçada, só para vocês entenderem, e aí eu vou complementar a sua resposta. Uma vez eu fui participar de um debate com agora me falhou o nome, o Ivan Valente, do PSOL, no interior de São Paulo. Eu peguei o mesmo voo dele, fui para Ribeirão, pegamos um carro, ele e mais 2 assessores. Participamos do debate, depois nós fomos jantar. E ele estava criticando o Caixa 2. E eu fui e perguntei para ele o seguinte, eu gastei R$5.000 para me vir fazer esse debate. O senhor veio com 2 assessores, então deve ter custado uns R$12.000. O senhor tirou isso do seu salário? Ele falou, não. Quem pagou? Isso não é Caixa 2? Política é caro. Por que política é caro? Porque é o seguinte, todo mundo aqui acha que o parlamentar tem que vir conhecer o meu conteúdo e entender o que eu quero. E hoje no Brasil é um processo inverso. Ele que tem que ir buscar ou ele se sente acomodado dentro desse processo. E campanha é cara e precisa de dinheiro. Então, todo parlamentar tem Caixa 2. Todo parlamentar hoje está na mão do Supremo. Todo parlamentar está na mão da Justiça. Por mais que a sociedade vai, e se não tiver um modelo de descaracterização do judiciário, tá certo? A gente não vai falar isso. Só para você entender, Nabil, eu estou colocando isso para você, é o seguinte, a gente aqui na Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente acabou de contratar um serviço que é o seguinte, a gente contratou um modelo que tem um levantamento hoje em torno de 450 milhões, sei lá, um número gigantesco de ações no Brasil todo, desde a primeira instância até o Supremo. E a gente está fazendo um levantamento, por exemplo, quantas ações o Ministério Público entrou contra a questão ambiental no Brasil? Tá certo? Só para você ter uma ideia, o número inicial, 78% delas foi julgar improcedentes. Você sabe quanto é que custou isso para a sociedade brasileira? R$2 bilhões em custos de processo. Tá certo? Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo hoje um levantamento para mostrar que o mesmo juiz dá sentenças diferentes no mesmo assunto, para que a gente possa dar a certeza do parlamentar para que ele possa enfrentar um debate de igual para igual. Eu tenho problema, mas vocês têm um problema. Vamos solucionar os dois? E assim a gente consegue fazer um movimento de rua. E o parlamentar começa a divulgar esses dados e tem eu brinco muito que jornalista não gosta de deputado, por quê? Porque o parlamentar ele comunica muito mais com a sociedade do que o jornalista como um todo. Quem vive a vida de um parlamentar é um negócio complicado, porque é o seguinte, ele está lá, o gabinete dele é visitado por quantas pessoas todo dia?
Ele vai para o interior, ele tem que ir para a missa, ele tem que ir para a inauguração, velório, casamento, e tudo ele tem que fazer discurso, e ele é autoridade. Por mais que chama que ele é ladrão, todo mundo quer ouvir a autoridade, e ele é autoridade. E ele passa a ser fazendo a comunicação e organizar a sociedade para fazer as manifestações necessárias. Eu acho que a manifestação de rua, ela consolida, mas a maior movimentação que a gente tem que ter é o sistema organizado onde se pode tomar decisões, que é o Congresso Nacional. E eles possam falar com a sociedade. Oh, excelente, excelente, João. Muito, muito esclarecedor. Aldinho, quer fazer uma pergunta? Na verdade, não é tanto pergunta, mas eu não posso esquecer do primeiro almoço que o João organizou para nós. Não existia ainda a nós, nem a frente, nem nós existimos. Era uma... E eu me lembro que o atual prefeito de Porto Alegre, que era deputado federal, ele levantou, assim, na certa altura, e disse: "Ô, seus babacas", se referindo a nós, né? "Vocês acham que tem alguém aqui pensando em vocês? Né? Vocês acham que tem alguém aqui?" O João pode corrigir. Eu participo de 20 e tantas comissões, entendeu? Como é que eu posso entender dos assuntos se vocês não trouxerem aquilo? A decisão é minha, mas você tem que trazer aquilo que é importante para vocês. E eu acho que aquilo foi um marco para a gente se reorganizar. Realmente imaginar que em Brasília tem alguém pensando em nós é um equívoco muito grande. Ou a gente leva a nossa prioridade, e quando a gente conheceu o João e conheceu o Instituto, a gente viu que isso pode ser organizado sem correr riscos, que, aliás, a UNEC está fazendo isso muito bem, sem correr qualquer risco que envolva compliance ou coisas parecidas. Eu acho que esse é o aspecto mais relevante. Alguém imaginar que em Brasília tem alguém pensando na gente, sabe? Não, foi muito na lata o que o Marquesano falou e impactou muito a gente. Tanto que a gente deu uma pausa, vamos voltar para casa, fazer a nossa lição de casa e aí se organizar. Que nesse aspecto foi muito importante a estruturação que o João deu. Eu vou só falar uma coisa aqui para vocês, gente. Quando eles montaram a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, eles colocaram 6 itens da pauta. Certo? Os 6 itens foram colocados. Hoje eles têm dificuldade de colocar os novos itens para a frente funcionar. Porque tinha objetivo. Cadê o Nabil? O Nabil caiu? Você está sem som, Nabil. Eu que estou sem som. Estava pedindo para quem quer perguntar se é o Aldo ou se é o Amushi primeiro. Eu vou jogar o Prado. Amushi, fala você, depois jogar o Prado Turístico. O Prado é mais entrosado em Brasília do que eu. Então vamos lá, Fauzi. Então, boa noite a todos aí. Parabéns, viu, João? Parabéns, Marli, parabéns para o Nabil e todos que estão aí ouvindo. Eu fiquei bem atento aí aos 4 pontos. Acho que o João tem bastante experiência, passou para a gente aí. Vamos entender quais são as pernas da cadeira, né, João? Mas eu achei que faltou um ponto. Desculpe abrir o assunto assim, talvez de forma sutil, delicada, né? Mas é aquele ponto que atrai, o ponto atraente, o ponto agradável. Como é que lida com isso? Essa atração para trazer o parlamentar junto, para ele estar definido no bloco do assunto. Olha só, é aquilo que eu estou falando para você, olha só. Eu vou dar um exemplo da Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente passado, Alceu Moreira, ele fala que ele não tem terra porque ele mora em apartamento, ele não tem chácara, não tem nada. Mas o que acontece com a Frente Parlamentar da Agropecuária? A gente conseguiu colocar na frente a comunicação com a sociedade. A gente conseguiu que o parlamentar, a grande chave é como que eu valorizo o parlamentar como interlocutor dos nossos temas. Como é que ele presta um serviço para a sociedade. Como é que tudo que eu vou colocar aqui, vou só colocar uma coisa para você. Por exemplo, eu assisti o Paulo Ebel falando sobre a reforma administrativa.
Tá certo? Qual é o grande problema que eu acho, aí eu vou dar uma opinião pessoal. O que eu acho da reforma administrativa? Tá certo? A gente está comprando uma briga contra o funcionário público na questão de salário, de organização de carreiras. Tá certo? Vender isso para a sociedade é difícil. Mas se eu colocar temas conceituais, você quer ver? Eu vou fazer uma provocação para vocês. A maior parte dos empresários precisa de uma autorização de uma agência. Certo? Essa agência, ela se empoderou de tal forma que é o seguinte, a agência, ela cria as normas, tá certo? Infralegais. Ela fiscaliza e ela julga. Quer um empoderamento maior do que esse? A democracia fala que você tem que ter os 3 poderes, tá certo? Para poder ter pesos e contrapesos. Isso não é uma reforma administrativa de organização do Estado? Outra coisa, a pergunta que eu falo para você, isso é um debate que você vai fazer com a sociedade. Um parlamentar que pegar um tema como esse, e ele vai começar a questionar a sociedade e falar que ele vai mudar isso, ele está prestando um serviço. Esse vai ser o doce, esse vai ser a cereja do bolo para o parlamentar, porque ele vai ter um conteúdo para falar para a sociedade, para mostrar que é bom. Olha só para você ter um tema, eu vou colocar para você. Você quer um tema mais espinhoso do que a questão indígena? E eu tenho uma bancada que defende a questão indígena, sabe por quê? Eu mostro para ele as condições diferentes de um debate. Eu vou falar para ele o seguinte, se eu não tiver um marco temporal, o centro de São Paulo é uma aldeia indígena. Qualquer pessoa vai poder recorrer a ela. Copacabana era área indígena. Salvador era uma área indígena. Porto Alegre era uma área indígena. Eu mostro para eles que é o seguinte, cada indígena, hoje no Brasil, tem 30 mil hectares para cada indígena. Tá certo? Qual é essa diferença dentro desse processo? Eu crio argumentos para que ele possa falar que ele está corrigindo esse processo. E ele passa a repetir isso como uma verdade para toda coisa que ele for falar. Eu estou resolvendo essa situação. Então é o seguinte, se eu pego a reforma administrativa e falo, vou diminuir o tamanho do Estado, vou diminuir o seu imposto, vou melhorar a qualidade do seu serviço, vou diminuir a quantidade de corresponsabilidade que o Estado tem dentro da empresa de todo mundo. Esse é o bolo da cereja do bolo, é o discurso, é como que ele vai prestar o serviço e mostrar que isso dá resultado. Olha só, isso é tão importante que eu vou falar para você. Quando a gente começou a fazer o debate sobre o Código Florestal, tá certo? Todo mundo virava para a gente e falava o seguinte, vocês são doidos, a imprensa, a Globo, os ambientalistas vão trucidar vocês. Tá certo? Quando a gente fez a primeira reunião com os parlamentares, que a gente mostrou o problema, que o problema não era ambiental, era patrimonial, que a gente pegou um grupo de parlamentares, lembro como hoje, eram 15 deputados, e a gente mostrou o problema para eles, eles falaram assim, vamos fazer o debate, tá certo? Que a gente montou a estratégia, tá certo? O que aconteceu? Todos esses parlamentares, na fase final de debate, tá certo? Eles tinham uma exposição na mídia maior do que os líderes dos partidos. E todos eles viraram líderes, todos eles viraram referência dentro de cada um dos seus partidos. Esse aqui é a cereja. É como eu fazer o parlamentar ter conhecimento de um tema e ele poder defender e prestar serviço para a sociedade. Ele cria uma liderança, vira um destaque, né? Exatamente. Obrigado pela resposta, viu, João? Leone, Oi, é tudo sua agora. Um abraço para todos. Um abraço para você, Muxo. Cadê o Prado? Eu perdi ele. Pradinho, você é o representante do turismo. Boa noite a todos. Eu estava ouvindo aqui, João, excelente exposição, muita coisa técnica aí que nos ajuda muito aí para a gente tomar as nossas decisões, mas te ouvindo aí, a gente vê o grande desafio que é o nosso setor, que é o turismo. A gente tem a Frentur, que é o Herculano Passos, que é o deputado que trabalha conosco lá em Brasília, e na Comissão de Turismo da Câmara é o Niltinho Cardoso. E o que você falou, isso tem tudo a ver, viu, Nabil, porque a gente tem um amigo meu que era deputado, já me falou isso há uns 10 anos atrás, quer você queira ou não, passa pela nossa caneta lá em Brasília, não tem jeito. No início da fala do João, ele falou isso, que realmente... E para a gente caminhar é Brasília mesmo, por mais que a gente fala, ó, vamos tocar a nossa vida e trabalhar bem, e não dá para deixar Brasília, porque muitas coisas realmente tem que destravar e destravar lá. Mas essa observação que eu queria fazer,
João, e temos um desafio grande aí, né? Porque vocês fizeram de 13 para 90 deputados, né? Nós, no turismo, estamos aí no início de vocês, 13, 10, 12, 13 deputados, hoje a gente tem. Mas a gente vai unir forças aí para a gente fazer bastante coisa aí junto com o Nabil lá em Brasília. Se Deus quiser. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, aproveitar aí a presença do João? Tudo certo? Marli, então vou pedir para você anunciar nosso próximo encontro e você fazer aí, então, o nosso fechamento, tá bom? Tá bom? Combinado. João, muito obrigada, hein? Acho que a gente vai ter repeteco para ver se a gente aprende bastante contigo. Vamos aprender muito com você e conseguir montar a nossa frente parlamentar também, né? Te agradeço demais. Acompanho bastante o trabalho de vocês e vamos continuar acompanhando para que a gente possa fazer direito também. Bom, pessoal, então na próxima semana a gente vai ter o senador e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, falando sobre reforma administrativa. Não, é o Anastasia. Anastasia, desculpa, Anastasia, falando sobre reforma administrativa. E cada vez mais a gente vai aprendendo aqui, reforma tributária, Custo Brasil, e agora a reforma administrativa.